Sejam bem-vindos ao Viva Melhor Cast, o nosso podcast de saúde. O Viva Melhor é o programa de saúde da Best Life Consultoria. Eu sou a Dani Cavalcante, diretora de atendimento da Best Life. Estou aqui hoje com o Dr. Paulo Fernandes, médico do programa Viva Melhor, para um bate-papo sobre pausa ativa com a Clarissa Ligori, cofundadora e CMO do Pausa Ativa. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Queria que você falasse um pouquinho aí do que é o Pausa Ativa, né? O que a gente tem aqui é sentar é o novo fumar e pausar é o novo avançar, né? Então, explicar um pouquinho aí pra gente, para os nossos clientes, parceiros. O Pausa Ativa é um parceiro do programa Viva Melhor, né? E aí, conta pra gente como tudo começou, como surgiu. Claro. Bem-vinda, Clarissa, bom dia. Bom dia, gente. Obrigada pela recepção. É um prazer aqui apresentar a Pausa Ativa Ocupacional. É um programa bastante novo e bastante disruptivo em relação a como se atuar no ambiente de trabalho. E a gente começou, né, em 2021, aí logo após a pandemia, muito baseada por uma questão das pessoas estarem muito doentes mesmo, né, no ambiente de trabalho. Acho que veio a pauta de saúde mental à tona, mas as pessoas esqueceram talvez do básico. Enquanto a gente estabeleceu aí no home office uma rotina muito enlouquecida, né, de trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Sentado o tempo todo, né? Sentado o tempo todo era da mesa, né, da cama para a mesa do café da manhã para o trabalho, e assim, só ficava sentado o tempo inteiro. E tinha pouca exposição ao sol, tinha pouca atividade física, e daí veio essa dor do sedentarismo que é muito grande. Então... Eu acho que a grande inconveniente do home office, sobretudo, foi essa questão de estar sempre disponível, né? Porque você é muito mais que no ambiente de trabalho, que tem aquele horário programado que você ficava ali e resolvia. Exato. Em casa, a coisa ficou meio que o tempo inteiro, né, online. No presencial, você tem um intervalo, pelo menos, de mudar de uma sala de reunião para outra, Sim. De subir e descer um andar na empresa, mas na pandemia era coladas as reuniões, né? Então, é uma reunião coladinha na outra, às vezes não dava tempo nem de levantar para tomar uma água, para ir no banheiro. Não, o pessoal negligenciava mesmo, né? Pela Organização Mundial de Saúde, a recomendação é que no máximo a gente fique sentado, né, 5 horas por dia. Na média, no Brasil, ficam 8 horas. A gente fica 8 horas. Mas se a gente perguntar para qualquer um, a gente sabe, né? No próprio deslocamento para o trabalho, as pessoas normalmente ou vão de carro ou de transporte público. Quando dá, fica sentado. Então, assim, a gente extrapola muito essa recomendação. E aí também as pessoas começaram a muito pensar, não, se eu faço exercício de manhã, já estou com a minha missão cumprida, então posso ficar sentado. Isso também não funciona. Eu pensava que sim. Não. A gente fala até para triatletas, na verdade, né? Uhum. As pessoas, treinam das 6 às 8, às 9, enfim, vai para o escritório e depois fala, tô ótimo já. Não, na verdade, quando você passa mais do que 1 ou 2 horas sentados, o seu corpo dá uma sobrecarga, né? A questão de não circular o sangue, de você mudar o seu ciclo circadiano, o estresse fica acumulado mesmo, o seu cérebro não processa tudo como deveria. E isso prejudica demais as pessoas e elas começam a não ficar produtivas e ficam irritadas e não sabem o porquê. Então, às vezes, você nem teve um dia tão difícil de trabalho, mas como você ficou tanto tempo em demanda mental, né, que a gente fala sentado em demanda mental, seu corpo se esgota num nível assim que, fala, estou acabada, não tenho nem energia para ir na academia pós-trabalho. E muitas vezes a gente fala, hoje é só segunda-feira e eu estou esgotada como se tivesse passado uma semana. E às vezes, em termos de atividade física propriamente, você não teve nenhum cansaço que explicasse tal cansaço, né? Tal desgaste que explicasse o cansaço que a gente sente. Não, é justamente isso, é a falta de vitalidade. Aí você chega à noite em casa e fala, não, tô morto, não consigo ir na academia de jeito nenhum. Mas, na verdade, não, você não tá morto, você tá esgotado mentalmente. Sem energia, literalmente. Sem energia, exatamente. Então, hoje a gente sabe, né, que 72% de todos os colaboradores sofrem de um estresse muito agudo, e isso é a ISMA que coloca, né, a gente tem aqui alguns outros números, de que... peguei uma colinha. Dos estresses, então, são 72%. O pessoal da Aon tem uma informação que 41% dos colaboradores também se sentem esgotados. E a gente sabe que ainda o principal índice de afastamento também dentro das empresas é em relação a dores musculoesqueléticas. Então, com esse panorama,
a gente sabe que a gente pode resolver um problema agudo dentro das empresas, que é justamente colocar mais movimento na rotina de trabalho. Então, a missão da pausa ativa é trazer mais saúde para o trabalhador com intervenções simples que não atrapalham aí o dia a dia na rotina de trabalho. Então, a gente recomenda, né, cada 1 hora sentado, ou no máximo 2 horas, que faça uma pausa consciente. Por que tem que ser consciente? A pausa consciente é porque você tira o seu foco, né, do que você está fazendo, e você consegue reenergizar e vir essa parte da oxigenação cerebral, e aí tudo começa a fluir. Então, existe, doutor, um princípio que chama hipofrontalidade transitória, que é da neurociência, que é justamente o quanto que você consegue liberar seu cognitivo quando você está fazendo exercício. Que aí você tira o foco, né, aqui do córtex pré-frontal e você se reenergiza de uma forma que vem a solução do problema. Então, quando você está muito focado, você fica esgotado, fica sem foco, fica com a memória prejudicada. Aí, quando você faz essas pausas, tem essa reenergização, a gente consegue com que a pessoa tenha melhor equilíbrio de vida. Então, por mais que ela tenha um dia super desgastante, na hora que ela chega no final do dia, ela tem uma sensação de que ela produziu, não que foi só tomada, né, pela rotina, enfim, sobreviveu, que a gente brinca. E essa pausa a cada 1-2 horas, ela constituiria basicamente do quê? Como eu tenho um treinamento para isso, como é que a gente pode desligar nesse momento? Dentro do nosso método, né, acho que eu posso contar um pouco mais, a gente faz uma rotina direcionada para cada um dos indivíduos. Então, a gente tem um software que a gente coloca dentro do computador das empresas, né, todo mundo, e a gente tem tanto a opção de deixar alguns monitoramentos ligados, ou se a pessoa não quer compartilhar com a gente, não precisa. Mas quando ele entra, né, o usuário entra na plataforma, ele responde uma anamnese, que tem várias perguntas, né, bem simples, falando na questão do sono, na questão quanto que ele se exercita, como que ele tem se sentido ultimamente. É um mapeamento, É um mapeamento. Inclusive em termos de saúde mental também? Também. Tem o indicador de bem-estar também, super importante, a gente acompanha de 3 em 3 meses. E então, na hora que ele responde essa anamnese, a gente consegue saber um pouco mais. E a gente pergunta para ele, qual que é o seu objetivo? Você tem dores nas costas? Você quer dormir melhor? Você tem se sentido muito estressado? Enfim, qual que é a dor latente naquele momento? Feito isso, então, dentro do software, a gente começa a recomendar essas pausas ativas, que nada mais são, esse software chama Smart Push Break, então, no português aí, né, notificações inteligentes, que te manda uma notificação, na hora que você clica, ele dá qual a pausa recomendada para você naquele momento. Então, tem pausas, algumas que são para relaxar, mas sempre em movimento, isso que é importante, né? Porque a gente fala da meditação. A meditação é importante, mas a meditação, você está sentado de novo. Você saiu de um lugar, você foi sentar em outro lugar. Exatamente, não sentido. Não ajuda. Uma pausa no mental, mas o físico não está acompanhando. Exato, é mais difícil chegar nesse processo de reenergização, né? E até a educação, é difícil. Então, o movimento nessas pausas é fundamental. O movimento é assim, é por isso que a gente tem o pausa ativa. Então, dependendo do momento mesmo, né? Então, normalmente a gente recomenda uma de manhã, logo depois que ele chega do trabalho, assim, como vamos esquentar, né? Vamos esquentar as turbinas, então são pulinhos, são próprio bombar a panturrilha. Bombar a panturrilha, assim, coisas que dá para fazer do lado da mesa do trabalho. Exato, só você levantar. pegou, tirou aqui e já faz aqui do ladinho. Então, é muito simples, né? É a questão só de vencer a vergonha. Mas, então, tem essas da manhã, que normalmente é às 10. Depois tem logo após o almoço, que é o momento de super sonolência. Você comeu, você baixou energia, você está num momento mais relaxado. Então, você também tem que vencer a sua tarde. Depois tem outras 4 da tarde, que aí a gente já começa a trabalhar para já ir se desconectando um pouco. Então, dependendo dos níveis de estresse, que é isso que eu vou contar agora, como a gente mensura, a gente dá uma pausa ativa mais calma, tranquila, ou não, outra para ele, né, precisar se turbinar. Então, sempre né, nessas notificações ele entra, aparece o vídeo recomendado para ele, ele faz, e conforme ele faz, ele vai pontuando, aí a gente faz várias brincadeiras. E esses movimentos são de quanto tempo, normalmente? É super rápido, de 3 a 5 minutos, isso.
Em alguns casos específicos, principalmente quando a gente trabalha com o pessoal de produção, né, que eles já fazem exercícios, né, é uma outra rotina, uma outra realidade. Aí a gente precisa de uma pausa um pouco mais estruturada para fortalecer ou para relaxar algum músculo que ele esteja trabalhando bastante. Por isso, como você comentou, essas pausas são customizadas, né? Dependendo da atuação, do nível de atividade. Enfim. Exato. Então, mas essa sensibilidade a pessoa consegue dar feedback, né? Ah, tô gostando, não tô gostando, quero uma mais assim, aí você consegue ir modelando. Então, é muito... A gente gosta de empoderar o colaborador, no sentido de a empresa te dá a ferramenta, mas depende de você realizar, depende de você fazer a troca com a gente, depende de você estar aberto e se policiar, que você não pode ficar mais do que 2, 3 horas ali, né, sentado e se esgotando, enfim. Aí você tocou no ponto que eu acho super importante, como a gente mobiliza assim, a alta cúpula das empresas, né? Para conscientizá-las da importância dessa pausa e como passar isso para os colaboradores, até que eles incorporem efetivamente, né? Porque são vários caminhos e o maior deles, a maior dificuldade é exatamente convencer, né, a alta cúpula de que isso é importante, né? E, enfim, depois tem o estigma de achar, eu não estou trabalhando, o outro vai achar que eu tô aqui enrolando, né, para não fazer nada, e aí esse é o nosso culturalmente desafio. É uma coisa complicada nas empresas, a gente sabe disso. Exato, não, é o nosso maior desafio dentro disso. O próprio Daniel Sandi, que é o idealizador, né, da pausa ativa, e ele é super incrível nessa questão científica, ele realmente pesquisa, ele tem ele é pragmático nas questões da execução, então eu sou marqueteira de formação, às vezes eu dou umas viajadas, ele, Clarissa, aterriza aqui, não sei o quê. A formação dele é educação física? Ele é mestre em educação física e psicomotora, desculpa, que eu não lembro direito, mas enfim, vou buscar. E ele dentro ele divulga muito dentro do LinkedIn dele, por isso que eu estava falando. Como é difícil vencer a barreira dos líderes, porque a ativação é simples, não exige nada. O valor é super acessível, né, para ter a pausa ativa, mas a barreira, tanto da vergonha da pessoa começar a fazer a pausa dentro do ambiente de trabalho, quando não tem, né, essa mobilização da empresa, quanto os líderes de aceitar essa ativação. Então, a gente brinca, é mais fácil falar, vou te dar aí exercício físico para você fazer fora de casa, né? Não é isso, né? Não é isso, é cultural. Olha, tô cuidando de você, tô te dando as ferramentas certas, vamos juntos. Então, dentro, inclusive, da nossa ferramenta, a gente tem um botão de cutuco, que a gente chama, que é quando o líder manda uma mensagem motivacional para a pessoa fazer, sabe? Eu tô com você, vai, faz, vamos juntos. E normalmente a gente, na implementação, no setup, a gente faz essa sensibilização com eles mesmo, né? Trazendo a importância deles estarem juntos dos funcionários. Quando uma pessoa tá já demonstrando muito cansaço, por que ele não chega do lado, põe a mão no ombro e fala, faz uma pausa, né? Então... Gente, o papel do líder é fundamental nesse contexto, sempre, né? Ele que dá o exemplo, ele que, né, teoricamente organiza, como você bem disse, a realização da atividade. Eu acho que essa conscientização, e o próprio líder tem que fazer essa pausa também, né? Não pode só falar, tem que fazer. Ele tem que dar o exemplo, né? Talk, né? O que eu penso assim, então, o formato, ele na verdade, é um formato individualizado, né? Exato. Porque cada pessoa vai ter o seu modelo de exercício de acordo com a sua atividade. Então, se é uma pessoa que fica no escritório muito mais tempo sentada, ela vai ter ali que, por exemplo, levantar, esticar a panturrilha, vai ser dessa forma. E aí, o que eu vejo disso? Depende 100% da própria pessoa, porque ela vai precisar acessar, se logar e aí ela estar atenta a isso. Quando a gente olha como indústria, aí depende de uma organização das lideranças, de parar a produção, sei lá, algumas vezes por dia, de 2 a 5 minutos, para fazer, para que todos façam. É isso, né? Porque... na verdade, não chega a parar, é rotatividade mesmo, né? A questão, eles já têm pausas mais organizadas, porque eles precisam até, né, por questões de ter mesmo uma LER ou alguma outra... Legislação trabalhista também. A legislação trabalhista, parar, a gente não consegue, que cada parada custa muito, isso, né? Mas como que a gente se coordena para que aconteça essa rotatividade de maneira fluida, mas que a pessoa ali... tenha o direcionamento correto. Então, quando tem produção, normalmente a gente
começa nas matinais, ou nas matinais não, no início do turno, né, que são aquelas chama DDS, que é quando fazem os encontros diários de segurança. Nesses encontros, onde vão conversar de algum lembrete, alguma questão, a gente aproveita esse momento, já educamos o líder para isso e ele consegue passar essas pausas já entregando a necessidade daquela equipe. Então o próprio líder consegue repassar, vocês não precisam estar em loco, não precisa ter uma atividade... Se precisar, em alguns casos a gente faz, mas normalmente não. Normalmente as pessoas se sentem empoderadas que eles sabem já, né, o que pega em cada um das equipes, a gente só direciona e vai monitorando. Aí tem a questão também de descansar, né, de fazer... sempre com movimento, mas o quanto que você traz um lado mais leve aí para uma rotina tão pesada no dia a dia. Exatamente, né? Na realidade, é o que eu estava pensando. Você falou que existem horários pré-determinados que o aplicativo, né, dá uma nota ali dizendo que você precisa parar e fazer a atividade, a pausa ativa, efetivamente. Mas assim, eu acho que depende também do indivíduo, da necessidade dele de achar, meu Deus, eu preciso... agora chegou no momento, eu estou vendo que, né, e aí de repente ele mesmo começar, independentemente do aplicativo, desenvolver essas atividades, até talvez mais vezes que o próprio aplicativo preconiza, né? Na verdade, até corrigindo, essa parte de logar, na verdade, como a gente já está no computador, quando a pessoa é administrativa, ele não chega nem precisar logar, porque como chega a notificação, ele clica e já entra. E aí que acontece a mágica, quando ele autoriza a gente coletar dados, quando ele, mesmo sem ser no horário pré-determinado das notificações, a gente consegue avisar quando ele está muito estressado, quando ele está mal de ergonomia, quando ele está, enfim, que a gente pega através do próprio computador, né, as interações, a gente transfere metadados, então são indicadores de que a pessoa está estressada ou... a gente consegue ver a ergonomia pela própria câmera. De novo, não pegamos imagens, podemos estar pelado ali na frente do computador, que não tem problema nenhum. LGPD para a gente é a nossa prioridade. E a lei de proteção, né, de dados. E aí a gente consegue fazer essa customização. Então, é assim, você já está há mais de 40 minutos, aí a gente estabelece com a empresa qual que é esse intervalo. Então, a pessoa não precisa acessar o site diariamente. É que, na verdade, esse próprio link já dá na rotina. Um pop-up ali. Um pop-up, aí ele já entra direto. Que legal. Isso é fantástico. Aí a fricção é menor. No aplicativo em si, a gente também tem, quando uma pessoa está na rua, também recebe notificação no aplicativo, mas ele é mais lúdico no sentido de ter a gamificação. Então, cada pausa ativa que as pessoas fazem se transformam em pontos, e que depois se revertem em alimentos para doação, que a gente sabe que tem que ter vários gatilhos, né? Tem gente que não se cuida por se cuidar, então precisa de outras fontes. Motivações, então, né, externas. Existe algumas teorias aí, existem várias teorias em relação à mudança do comportamento. Eu gosto muito de uma que é da autodeterminação, onde a gente empodera o indivíduo de novo e acha os gatilhos certos para ela mover, né, esse comportamento. Então, a questão são os circuitos cerebrais, né? As pessoas se acostumam com aquilo e mantêm aquele esquema ad eterno. Se você não der um clique e falar, vamos tem que ter pouco. Esses gatilhos, exatamente. Então, o reconhecimento é um gatilho importante dentro das empresas também. Então, a gente faz ranking por departamento para mostrar para quem está mais ativo. Aí pode ser reconhecimento no trimestre, no semestre, aí depende. Mas a gente também gosta dessa parte social, que é indiscutível dentro da pausa, que tem uma questão da gente ajudar as ODS, né, dentro da agenda da ONU, de realmente poder erradicar a fome. Essa é a nossa missão fora, entregar saúde e bem-estar para todo mundo, é erradicar a fome através da gamificação solidária. Então, ano passado a gente conseguiu doar 5 toneladas de alimentos, aí esse ano a gente está colocando ainda mais desafios. Mas é isso, aí os próprios colaboradores acabam se engajando. E a partir desses dados que vocês coletam das pessoas que autorizam que esses dados sejam coletados, vocês conseguem dar relatório de retorno? Tipo assim, você melhorou muito a sua postura ao longo desses 3 meses, você diminuiu seu nível de estresse em tantos %, você consegue dar esse tipo de informação para as pessoas? A gente é bem criterioso na passagem de informação, né? Que isso de novo, quando a gente fala um pouco de cultura, as pessoas podem enxergar como uma barreira. Eu não quero falar que eu tô doente. Não quero falar que eu não durmo. Não quero falar que eu durmo mal. Então, assim, a nossa... são sempre dados populacionais. A gente jamais traz individualizado. Então, a gente coloca o departamento.
Então, a gente sempre tem a preocupação de quando a gente for passar a informação, a gente sempre agrupa no mínimo com 5 pessoas, para não ficar, senão você cruza, né? Mulher de tal idade, pronto, já sabe quem é. Não, isso a gente sempre faz essa... E é legal que cria um parâmetro de comparação, né? As pessoas podem olhar para o grupo e falar, nossa, como eu tô aquém ou eu tô além daquilo que o grupo realizou no período, né? Não, mas o nosso dashboard, as pessoas têm essa relação mesmo. Então, ele tem tanto o índice de estresse, índice de ergonomia e o índice de tempo sentado. Então, essa a gente traz por departamento e a gente também traz o grupo amostral, né? Como que ele está em relação o departamento em relação a bem-estar, em relação ao sono, em relação ao humor, também é algo importante que a gente traz, enfim, tem ali. Então, isso ajuda o próprio líder a abrir conversas, né, com o time, falar, gente, vocês, aqui, ó, o indicador estava mostrando que a galera está mais estressada nesses últimos dias, o que está acontecendo? Né? Vamos discutir, mas assim, é muito mais para acender o fósforo, não para ser dedo duro, isso a gente de jeito nenhum. Então, somente o Daniel e a Leandra, que é a nossa neurocientista, que tem acesso individualizado e é muito mais para usar para pesquisa, né? Então, por colaborador e tal. A gente do time de fomento e de Customer Success, a gente só tem acesso ao usuário como um número mesmo. Então, isso, a confidencialidade é bem importante. Mas o próprio usuário teria ali uma análise de desempenho dele? Então... A gente não manda. Não. A gente não manda. Assim, a gente manda a pausa já direcionada no sentido, a gente manda as notificações falando, né? Os estímulos diários, mas a gente acompanha assim, ele consegue pela anamnese, que são ou semestrais ou trimestrais, ver essa melhora como estímulo. Mas dia a dia, não. Aí... É muito mais na autoanálise que ele faz, na anamnese, do que num resultado em si, né? A percepção de melhora é muito rápida, isso que é muito legal. Mas ele recebe alguma notificação? Parabéns, você está evoluindo. Super, não, isso sim. Essa parte de e-mails, de mandar, né, com constância, de falar, até dicas, assim. Então, quando a pessoa tá tô querendo perder peso, faz de conta. A gente começa a falar um pouco mais de nutrição saudável, tudo dentro da jornada, não é nada que a gente quer, né, ser especialista nisso, mas dá recomendação, que tal um lanchinho mais assim, que tal uma hidratação assada, e a gente vai falando com ele, para ele sentir esses gatilhos certos, que vai ser o que vai motivar ele a fazer a pausa, entende? Então, a nutrição, a hidratação, até estímulos psicossociais, ela entra como suporte para ele se movimentar e ter benefício em relação à pausa, né, o momento de pausar como um todo. Então, como resultado, né, a gente reduz rapidamente a questão de dores ortopédicas, isso aí a gente, pela anamnese, a gente tem um deparo aí de 80% falaram que sentiu melhor nas dores ortopédicas. Depois... Peguei os números de vocês. Você tem uns aí. 70% menos estresse ocupacional. Isso. 80% menos dores nas costas. Isso. 94% menos sonolência e baixo vigor. Exato. E 91% menos cansaço pós-jornada de trabalho, que é justamente o que você falou no início, né? Exato. Que a gente chega na segunda-feira, no final do dia, parecendo que já é sexta. Já foi atropelado na semana. Muito bom. Eu acho que isso reflete basicamente na incidência de burnout dentro das empresas, né, do esgotamento total em função do trabalho. E uma coisa que eu acho fundamental, que eu particularmente tenho dificuldade, é a questão de você se desligar depois da jornada finalizada, né, de você conseguir deixar o trabalho e fazer outras coisas da vida. Então, assim, eu acho que para isso também deve ser um fator extremamente importante, até para o dia seguinte você já está mais renovado, inclusive. Né? Mas essa que é a melhora rápida que as pessoas trazem para a gente, né? Primeiro também a questão de inchaço. Você ficar tanto tempo sentado, aí sente dores e tal, o pessoal fala na hora isso. Depois, energia para chegar em casa, tá feliz, fala com o cônjuge, fala com os filhos, enfim, com quem tá ali, ter energia aí enfim, fazer exercício, porque acaba sendo um hábito, né? Pode sair do hábito angular que a gente fala, uma pequena mudança na rotina, o tanto que começa a impactar positivamente em todas as frentes. Então é isso, vem muito rápido essa percepção e aí acaba vindo a automotivação. E o aplicativo é autoexplicativo, né? Então as pessoas fazem os exercícios que são indicados no vídeo, você falou que tem vídeo. Exato, não, e não tem dificuldade, a gente não vai falar para a pessoa, deita no chão agora, faz 400 abdominais, não é essa a intenção. Lógico que a gente eleva a frequência cardíaca, né, com alguns pulos, com alguns movimentos mais assim, que aumenta mesmo a sensação de cansaço, mas
é acessível para todo mundo. Então, a gente também tem opções para cadeirantes, né? E todo os nossos vídeos também são traduzidos em Libras para as pessoas também que têm essa necessidade. Então, a gente tenta ser bem inclusivo de uma forma geral. Então, me parece tão importante, né, que as empresas, os empregadores cuidem bem dos colaboradores, né, que para mim, no meu ponto de vista, são o maior tesouro de qualquer empresa. Me parece o melhor dos cenários, mas eu acho que no dia a dia a coisa não deve ser simples de incorporar, de adquirir, né? Eu não sei quanto tempo vocês demoram normalmente quando vocês conseguem vender isso para uma empresa. Quanto tempo até a coisa começar a rodar efetivamente? Sim. Você tem ideia disso, não? Sim, esse é o grande desafio, principalmente de tecnologia, porque hoje, né, as empresas ficam preocupadas em relação à segurança. A primeira é a reputação, né? A segunda é a segurança de dados, a questão, né, de não ter ataques cibernéticos. Então, essa questão hoje é a nossa principal dificuldade de implantar dentro das empresas. Mas a gente já está conseguindo, que a gente passou por 400 mil avaliações. A gente fez 2 pentests agora recentemente, que é uma forma de pegar todos os hackers assim, e tenta atacar o nosso sistema, e a gente conseguiu mostrar que o nosso site, nossa infraestrutura é segura, que não tem portas abertas, enfim. Mas isso tem demorado, em média, 9 meses. Então, 9 meses? 9 meses. Então, para a gente é bastante desgastante, né? Esse vai, vem. Uma vez que a gente implementa, a gente fala que a gente tem 2 meses aí de setup mesmo, que é onde a gente vai conseguir fazer essa implementação e iniciar essa transformação de hábito. Então, nessa a gente faz uma incidência de mensagens, desafios, trocas de gatilhos, mais rápido para garantir Usando a intranet das empresas, usando o WhatsApp, A gente usa o WhatsApp, depende aí, o céu é o limite, depende do que a empresa permite. A gente faz pausa ativa ao vivo, a gente manda, que ao vivo, que ali com troca, né, com os funcionários, a gente faz a cadência de e-mails, o WhatsApp, a gente tem o WhatsApp também, que é de apoio social, se alguém está precisando de alguma assistência adicional também tem esse acesso com a gente. Mas esses 2 meses a gente está bem em cima, que é a fase de implementação. Aí depois tem mais 2 meses de manutenção, depois a gente dá outra cenourinha ali para não deixar cair, né? E aí vai indo nesse processo. Mas a gente diz que é uma conquista diária, né? O pop-up aparece ali, né? Se você quiser, você pode dar a diária e tudo bem. Mas a gente consegue ir contabilizando e reconhecendo aqueles que interagem mais, que se preocupam com eles, né? Porque acaba sendo quase, se você só ignora, você vai falar, também você não está se cuidando. É verdade. Né? A gente, lógico que não vai falar qual é o indivíduo, mas no próprio departamento, minha parte eu estou fazendo, gente, vamos juntos, né? Você consegue trazer esses argumentos, mas o desafio mesmo é na implementação, não tanto depois as pessoas se encantam muito e o Daniel gosta muito dessa troca e ele é muito cativante em relação a trazer mais pessoas. Então, quando a gente sente que algum departamento está desanimado, alguma coisa, ele entra, faz sensibilização. Ele é muito essa pessoa que... A gente fala, a tecnologia está para ajudar, né? A tecnologia não é que agora todo mundo é avatar e só tem os bonequinhos lá, que a gente também usa desse recurso, mas tem que ter esse toque pessoal, né? De, a gente está com você, a gente te acolhe, você está sendo visto pela gente. E esse grau de confiança, né? Sobretudo, porque as pessoas não compram o desafio, né? Exato. A confiança falou a palavra-chave. Então é isso. O que a gente fala é a questão dos líderes. Entenderem que é pro bem-estar dela, sobretudo, né? E a partir do momento que eu acho que aquela questão do boca a boca, alguém que começa a fazer, alguém não acredita muito, o outro começa a fazer, nossa, gente, eu tô me sentindo muito mais energético, melhorei minha postura, melhorei minha relação familiar, porque eu cheguei em casa menos estressado. Aí começa a contaminar as pessoas ao redor também, que vão se mobilizando de alguma forma, né? Exato. Isso é importante. E a gente fala, a gente não tem concorrente hoje, porque a gente é complementar, na verdade, de todas as outras iniciativas, né? Então, quando a gente fala, vocês atuam dentro da área de psicossocial, como, sei lá, outras empresas, não é o nosso... Mas a gente previne a questão do burnout. Sim. Então, a gente é um passo antes. Na verdade, você tem que ter, né, esse suporte emocional em outras frentes, mas aí, em vez de chegar 100 pessoas, vão chegar 20, que estão realmente adoecidas e precisam desse suporte. Então, até tem outro dado que diz que se as pessoas se movimentassem 10 minutos por dia,
a gente conseguiria reduzir em 12% o número de pessoas com depressão. Olha que importante. Nossa. Depois tem outro que fala em relação a próprio... É que a gente não gosta de falar muito, porque parece que está jogando contra, né? Mas falam que se movimentar é 1,5 vezes mais efetivo do que medicamento ou mesmo as consultas psicossociais. Mas a gente não quer um ou outro, a gente quer somar, entende? Então, a gente quer que a pessoa faça academia, a gente quer que a pessoa faça terapia, a gente quer que a pessoa se cuide em casa, mas a gente quer que ela se movimente e que é pro bem dela, é uma rotina saudável, né? Então, não adianta... São 2 minutinhos, 5 minutinhos a É, cada incrível, 2 né? horas, né? Cada 2 horas. É o máximo, né? A nossa recomendação é 1 ali, né? Mas a cada 2 horas parar, se movimentar. Eu falo, tá com vergonha? Vai pro banheiro, mas vamos, gente! Dá uns pulinhos no banheiro, se estica no banheiro. Se estica no banheiro, é muito importante, mas para, olha para dentro, respira. Gente, eu falo para minha filha direto, minha filha tá na escola e ela tá lá sofrendo com matemática e fica, mãe. Eu falo, filha, pausa ativa lá. Ai, não, lá vem você. Aí eu falo, não, verdade, filha, 3 minutinhos ali. Aí, O mental vai funcionar melhor, não, né? aí ela volta, aí bem mais calma, né? Se reenergizou, já passou 1 hora sentada, não vê a solução. Dá esses insights, sabe? Então... Você sabe que isso me faz pensar, desculpa, Dani. Não, pode Me falar. faz pensar, eu participei de alguns movimentos em algumas empresas, daquela coisa de fazer ginástica laboral, que parava todo mundo. Acho que é um desdobramento mais interessante, porque você não depende do grupo, né? Exato. Você atua individualmente, e aí no momento talvez que mais necessite, porque na pausa laboral nem sempre você está naquela situação de que precisar fazer alguma coisa, ou tá, enfim. Às vezes está em reunião, você tem que parar. Então acho que na realidade né? vocês deram uma melhorada nisso, e o que eu percebi é que as pessoas faziam por obrigação, né? De repente é um convencimento diferente, você está fazendo porque você vai se sentir melhor, você vai ter um retorno para sua vida pessoal, enfim. Exato. Na verdade, acho que, de novo, a gente complementar, né? Acho que a gente conversa muito sobre isso. Não é que já tenho ginástica laboral. Normalmente são 2, 3 vezes na semana, naqueles horários pré-definidos. Tem que fazer. Toda ajuda é bem-vinda. Cada movimento conta, né? É um pouco do nosso lema. O que eu ia te perguntar por exemplo, conta o fato de vou levantar para tomar um copo d'água. Conta também ou não? Não, na verdade... Boa, maravilhosa pergunta. Não, é isso. Todo mundo fala, eu ando o dia inteiro, eu vou ali, vou aqui, tomo café, né? Enfim, não. Na verdade, pausar de forma consciente com aquele intuito é importante. Se você for até a copa tomar uma água e voltar, lógico, é melhor do que se você passar tempo sentado, mas não vai ter todos os outros benefícios, né, de regular o ciclo circadiano, melhorar a circulação, a oxigenação. Então, no final, alivia um pouco as tensões ortopédicas, mas não faz o ciclo completo. Então, a ideia é mesmo você se programar para fazer as pausas. E tem o lance do café, que a gente conversa muito, né? Porque quando a gente está cansado fisicamente, você vai e deita, se relaxa. Agora, quando a gente está cansado mentalmente, o que a gente faz? A gente toma café. Ou se não vai para as redes sociais. Que é o efeito contrário. Não, ou se não vai para as redes sociais, aí você fica com aquele olhinho assim. Aí dá aquele super estímulo no cansaço. Aí depois é isso, como se fosse aquele açúcar bombando no sangue. Depois verdade. derruba. Então, na verdade, assim, o conceito é se condicionar à pausa. Exato. Né? Então, estou fazendo a pausa porque você está mexendo com o mental, com o emocional e com o físico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, de uma maneira preventiva, né? Para todas as outras coisas. Então, por isso que é o exatamente básico. o nome do programa que é maravilhoso. O Ativa, na realidade, é uma coisa de tomada de consciência, né? Não é o fato de andar para tomar água, ou de você parar pausa, e realmente focar naquilo que você tem que descansar, que relaxar. Né? Exatamente. Acho que o nome é maravilhoso. Exato. E é difícil, porque é isso, quando a gente vai, no termos de comunicação, você falar de exercício físico, aí remete à academia. Aí você fala movimento, remete à ginástica laboral. Então a gente fica, rotina de pausas ativas, que não é nem a academia, nem a ginástica laboral, mas é um momento que você tem que parar, ganhar consciência e depois retomar suas atividades normais. Então, sem sofrimento, sem né? sofrimento, sem aquela gente. Coisa, vamos simplificar a leveza. Física, É bem nessa linha, mas enfim, é disruptivo.
né? Então, essa questão de construção toma tempo. E a gente está super animado com esses desafios, sabe? De realmente, quando a gente vê grandes empresas, né, adotando a rotina, é muito gratificante. Receber mensagem de falar, nossa, estou me sentindo tão melhor só com isso, nem acredito, sabe? Parece um... E para o RH não tem tanto trabalho, né? Não. Porque é só o trabalho de comunicação interna, de educação, de incentivar as lideranças, de sistematicamente lembrar aquilo, as pessoas, né? da importância, né? Porque Mas não tem um trabalho ali efetivo, porque vai ser individual, né? Vai ser não, ação a gente individual. é plug and play, eu brinco, né? Assim, a gente vem, chega com a nossa metralhadora vocês ali. vocês resolvem tudo. Hein? O RH só dá a abertura para que a coisa evolua e aconteça. O nosso desafio hoje é mesmo como a gente conquista as pessoas de RH, porque RH normalmente está muito sobrecarregado, né? Quando a gente vê, eles têm que cuidar de A a Z dos funcionários, né? Então, seja ali, ele tem coisas latentes, né? Recrutamento, clima, né? A própria cultura, manter a cultura viva. E aí, as questões de saúde ainda é uma parte que ainda que ele tem que desenvolver. Quando tem médico do trabalho, é muito melhor. Que aí eles já vêm e falam, é isso que eu precisava. E entende. E eu acho que o RH né? tem muito um viés também de se preocupar com o retorno do investimento, né? Quanto isso vai me fazer economizar, né, ao longo de um determinado período? E talvez não seja tão simples, né, fazer uma avaliação de, assim, diminuição de presenteísmo, diminuição de absenteísmo, não sei. Mas o fato é que é uma coisa que a gente entende que realmente faz diferença. Agora, é o velho trabalho de formiguinha e que vai dar resultado ali depois de 12, 24 meses. Exato. Né? Exato, tem que ter essa persistência, né? Que todo mundo quer tudo ontem. É a mudança de cultura, né? E às vezes não necessariamente o retorno seja financeiro de economia, mas tem exatamente a melhora da produtividade, né? As pessoas mais felizes no ambiente de trabalho, essa questão que a gente sempre pergunta nos nossos... Mas você pensar, 80% menos dores nas costas já atinge diretamente a sinistralidade da parte ortopédica. Esse é o nosso dia a dia nos comitês que a gente participa. A questão osteomuscular é extremamente importante. As pessoas realmente têm vícios posturais, enfim, a ergonomia nem sempre é a mais adequada. A gente realmente tem esse grande tendão de Aquiles. Excelente. Só para complementar, você veio de onde, assim, era esse mercado? Não. Eu já cheguei mal empolgada da pausa, acabei de nem me apresentando, desculpa. Mas você sabe que eu fiquei totalmente motivada, essa sua empolgação passou para mim também. Essa é a intenção, vamos lá. Nossa. Não, enfim, eu estudei administração de empresas, aí eu sempre atuei em grandes corporações, então trabalhei, né, na Danone, na Mondelez, na Diageo, eu fiquei 12 anos, passei pela Nivea, e sempre na área de marketing comercial, e tiveram 2 episódios que aconteceram comigo super importantes, que uma foi na minha licença maternidade, que na verdade eu tive um problema de saúde, não podia fazer exercício de jeito nenhum, e outra foi que eu rompi o meu LCA. Foram 2 momentos ali que eu não podia me movimentar de jeito nenhum. Então, e aí enfim, quando eu tentava fazer minhas coisas, não fluía, sabe? Quando você estava naquela vai, não vai, parecia que eu que estou tão acostumada a me movimentar, a fazer exercício, não conseguia fazer um projeto, começo, meio, fim, eu ficava naquela espiral negativa, eu falei, gente, alguma coisa está errada comigo, até eu entender essa correlação entre o movimento, o exercício, e como que isso poderia melhorar a qualidade de vida de todo mundo mesmo, mas sem precisar ser performance, né? Aí chegou na pandemia, acho que eu ainda, como eu trabalhava em bens de consumo, deu uma chamada, falei, gente, eu só faço as pessoas comprarem mais. Meu Deus, eu preciso usar o poder, né, de marketing e tal para fazer as pessoas viverem melhor. E aí foi quando deu esse encaixe, aí eu fiz uma transição de carreira, foi mesmo nessa época, 21. Eu tinha, na verdade, começado um outro negócio voltado para cliente final, né, no B2C, e aí a dificuldade, né? A gente quer mudar, a gente na hora que vem para transformar o mundo, a gente já quer ser grande, né? Não tem noção do mundo empreendedor, é super difícil. E na hora ali, eu comecei aí com vários advisors, todo mundo falava, não, você tem que começar no corporativo para depois você achar o modelo de negócio, depois extrapolar, senão você vai ficar formiguinha, vai morrer na praia, porque B2C é difícil mesmo.
E aí eu conheci num grande evento na Renovation Week, conheci o Daniel, então a gente estava com stands diferentes ali, eu estava com um enorme, ele estava menorzinho, ali eu falei, Daniel, vem aqui para mim. Ele falou, não, você que tem que vir aqui para mim. Aí deu esse match, a gente nós somos super complementares em questões de competências mesmo, de formação, então, assim, foi um plug maravilhoso. Então, faz 1 ano e meio só, então a gente que a gente se juntou, né? Então a gente evoluiu super rápido nesse processo e o trabalho que ele idealizou, é importante falar isso, a pausa ativa é o Daniel, sabe? Essa questão dele ser a figura, porque tem muita ciência, e muito pragmatismo, né? Porque para vencer essa questão do... E aquele embotamento que você estava sentindo melhorou depois dessa parceria? Ai, sem dúvida. ainda preciso, como eu falo, ganhar escala de verdade, genuína, atingir vários tipos, né, eu falo, o pessoal de alta renda, né, já tem personal, já tem tantas outras coisas, a gente precisava conseguir penetrar em todas as camadas da sociedade, mas um dia a gente chega lá, né, vamos pequeno pra... Então a sua história foi a própria motivação, né, sua experiência pessoal foi sua própria motivação para que surgisse tudo isso e mudasse, desse uma guinada aí na sua vida, na sua carreira. Na minha carreira, com o propósito de levar mais saúde e bem-estar das pessoas. Isso. Né? Não, e aí, por mais difícil que o negócio, né, venha, por mais difícil que, tem 1000 barreiras, altos e baixos, aventura, acho que quando você faz alguma coisa que conecta verdadeiramente com você, é muito gratificante. Daí você vai lá, não, eu vou pra cima, eu vou resolver, eu vou, enfim. Aí a motivação vem sozinha, né? Vem sozinha, não, Mas, de novo, retroalimentação positiva, né? Você vai ficando cada vez mais motivado e motiva os outros que estão ao seu redor. Motiva os outros, e é isso. Cada mensagem que a gente recebe, tô me sentindo tão melhor, tenho energia para brincar com o filho, tô muito mais focado no trabalho, tô conseguindo ser promovido. Gente, você fala, e é pela pausa, você fala, como assim, né? Bacana, então, né? É um movimento, 2, 3 minutos, então é muito legal isso. Vocês estão no Brasil todo ou não? Estamos. Como o nosso impacto é basicamente digital, né? a gente consegue uma cobertura boa. E a gente tem alguns parceiros, dependendo da localização, para fazer algum trabalho em loco. Porque tem vezes, até complementar, às vezes as pessoas pedem massagem, até uma forma de engajar. Que corrida, também, né? Corrida, caminhada. caminhadas. Aí entra como forma de cultura. A gente não consegue chegar tão exponencial, né, tão escalável dentro desses modelos, mas a pausa em si, a implementação, a mudança de cultura, os relatórios, a individualização, a gente consegue. Acabam surgindo outras possibilidades de atuação também, né? Que Exato. Aí se chamam parceiros. Muitos, exato. E abre portas aí para todo mundo. Legal. Então, obrigada. Eu acho que é isso. Ai, né? que bom! Foi um prazer te receber, saber um pouquinho mais. A gente já conhece, mas é sempre bom conhecer mais a fundo como começou tudo, né? História. Muito bom. E estamos aqui à disposição. Né, Dani? Porque, olha, é muito legal. Não, muito bom. Para as empresas que quiserem conhecer o Pausa Ativa, entender, fala aqui com a gente da Best Life, que a gente faz essa ponte, né? Com Excelente. Você, pra gente poder levar mais esse parceiro aí dentro do programa Viva Melhor. Excelente. Obrigada a vocês. Uma delícia poder compartilhar aqui. Continuamos juntos e à disposição. Se quiserem seguir a gente também, a gente traz bastante informação bem de conteúdo. A gente está nas redes sociais. Né? Com bastante conteúdo. Exato. É só seguir a gente. A gente coloca aqui depois o acesso certinho. Obrigada, Clarice. Obrigada a vocês. Um prazer.